Antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, vamos resolver o primeiro exercício que foi proposto na aula anterior, o exercício 9.1. Era pedido para que vocês desenvolvessem um programa que calculasse a média de dois números. Então, vamos lá para o nosso ambiente de desenvolvimento para fazer o programa desse exercício. Agora que estamos aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, vamos fazer o nosso programa para cálculo da média, tudo bem? Lembrando, qual é a primeira coisa que fazemos em nosso programa? A primeira coisa que devemos fazer em um programa do Arduino é declarar as variáveis. Como é para fazer o cálculo da média de dois números, vamos utilizar uma variável para receber o primeiro número, que vamos chamar de x. Então, int x, vamos colocar que ele vai receber o valor de 6. Então, x, dentro dele vai estar armazenado o valor 6. O que eu estou fazendo aqui? Estou declarando a variável x e atribuindo a ela, ou seja, inserindo dentro dela o número 6, tudo bem? Para fazer a média de dois números, precisamos de um outro número, tudo bem? Também do tipo inteiro, que vamos chamar de y. Em y nós vamos guardar o valor igual a 10. Então, o que estamos fazendo aqui? Estamos declarando a variável y, que ela é do tipo inteiro, e dentro dela vai estar guardado o número 10, tudo bem? Então, agora eu já tenho os dois números. Vou precisar criar uma variável do tipo real. Vamos chamar ela de soma. Tudo bem? Nessa variável, inicialmente vai estar armazenado zero, ou seja, não vai conter nada inicialmente dentro dessa variável. E para que será utilizada essa variável? Para realizar a operação matemática da soma, bem? Mas o objetivo final é calcular a média. Então, vamos criar uma variável também do tipo real, float, vamos chamá-la de média. E ela também vai ser inicialmente igual a zero, tudo bem? Criamos aqui as nossas quatro variáveis, os dois números que vamos somar, a variável soma para receber esse valor e a variável média para calcular a média, tudo bem? Então, vamos agora, depois de declararmos as nossas variáveis, qual é o próximo passo? Vamos criar a função de configuração, nosso void setup. Abre, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Lembrando, eu não tenho nenhum elemento externo, não tenho nenhum LED, nenhum botão que está sendo declarado nesse programa. Então, eu não vou precisar configurar nenhum pino. Então, essa função aqui, ela vai estar vazia, tudo bem? O próximo passo é criar nossa função de loop. Vamos lá, loop, abre e fecha parênteses, abre chaves, e dentro do nosso loop, que vai estar o programa que faz o cálculo da média. Primeiramente, vamos utilizar a variável soma para que ela realize a operação de soma entre x e y. Então, x mais y, finalizando com ponto e vírgula. Depois, vamos utilizar a variável média, já que o nosso objetivo final é fazer o cálculo da média desses dois valores. Então, aqui já somamos esses dois valores. Então, na variável média, vamos fazer o quê? Pegar a variável soma e dividir, ou seja, o operador aqui, a barrinha, por 2. Ponto e vírgula para finalizar. Pronto. Esse é o nosso programa. Simples, não é mesmo? Então, recapitulando, a variável soma, ela vai receber o valor de x mais o valor de y. E no final, a variável média vai receber o valor de soma dividido por 2. Se pudéssemos ver, isso aqui estaria o quê? A soma seria 6
mais 10. Isso resultaria em 16. E no final, a nossa média, barra aqui como comentário, a nossa média resultaria em 16 dividido por 2, que resulta em 8. Tudo bem? E aqui está o código do programa que acabamos de fazer, tudo bem? Lembrando, sempre vamos iniciar o programa declarando as variáveis, depois a função de configuração e depois o nosso loop. Tudo bem? Agora vamos resolver um exercício proposto 9.2. Nesse exercício foi solicitado que, quando estivesse alguém nesse quarto 1, a lâmpada do quarto 1 ficaria acesa, contudo, a lâmpada do banheiro, do corredor e da cozinha ficaria apagada. Assim como, quando não tivesse ninguém no quarto, mas tivesse alguém no banheiro, ou no corredor, ou na cozinha, a lâmpada do quarto ficaria apagada e a lâmpada do banheiro, do corredor e da cozinha ficariam acesa. Tudo bem? Então vamos lá no nosso ambiente de desenvolvimento fazer o programa desse exercício. Então vamos lá fazer o programa do exercício 9.2. Lembrando, o primeiro passo para iniciar o programa é declarar todas as variáveis que iremos precisar e que iremos utilizar nesse programa, tudo bem? Então, o que vamos precisar nesse programa? Precisaremos de 4 variáveis para os 4 LEDs dos cômodos, assim como 4 botões para representar cada cômodo e 4 variáveis auxiliares para estado do botão, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, vamos declarar a variável do tipo inteiro e vamos chamar ela de LED do quarto, por exemplo. Esse LED ele vai estar conectado ao pino 13 do nosso Arduino. Da mesma forma, vamos criar uma variável do tipo inteiro para o LED da cozinha. E será ligado ao pino 12 do nosso Arduino. Também vamos criar a terceira variável, que será o LED do banheiro. E ela será ligada ao pino 11 do Arduino. E a variável do tipo inteiro, LED do corredor, que será conectada ao pino 10 do nosso Arduino. Tudo bem? Então, declaramos as variáveis necessárias para os nossos 4 LEDs, nossos 4 cômodos. Agora, vamos declarar as variáveis para os botões. Tudo bem? Então, a variável do tipo inteiro, botão do quarto. Botão do quarto. Ela estará conectada ao pino 5, assim como a variável do tipo inteiro, chamada de botão da cozinha, ela estará conectada ao pino 4 do nosso Arduino. Também precisaremos de uma variável botão do banheiro, que estará conectada ao pino 3 do nosso Arduino. E a nossa quarta variável aqui para botão, que é o nosso botão do corredor, que será conectada ao pino 2 do Arduino. Então, temos 4 variáveis para o LED e 4 variáveis para botão, tudo bem? Agora, precisamos de 4 variáveis para verificar o estado desses 4 botões, tudo bem? Então, vamos lá. Variável do tipo inteiro, estado, quarto. E ela vai iniciar com o valor de 0, tudo bem? Vamos criar a mesma variável, mesmo tipo de variável para a cozinha, assim como para o banheiro
e, por final, para o corredor. Então, aqui então temos as nossas 4 variáveis que vai verificar o estado do botão, tudo bem? Então agora cumprimos a nossa primeira etapa para fazer o nosso programa. Declaramos todas as variáveis que iremos precisar nesse programa, tudo bem? Qual é o segundo passo no programa? Configurar, né, se esses pinos são pinos de entrada ou de saída. Como é que a gente faz para configurar um pino? Vamos utilizar a função de setup, configuração, né? Então, abre e fecha chaves, e dentro dessas chaves vamos declarar todos os pinos que estão interligados ao Arduino. Então, pin mode, qual é o primeiro pino? Vamos configurar primeiro os pinos dos LEDs. Então, LED do quarto é uma variável de saída, então é uma output, sempre lembrando. Os LEDs são ligados na saída e os botões e sensores e afins são ligados na entrada, tudo bem? Então vamos vamos configurar os 4 LEDs: LED do quarto, LED da cozinha, LED do banheiro e LED do corredor. Todos esses 4 LEDs, eles são elementos de saída, tudo bem? Agora o que falta? Declarar os nossos pinos de entrada. Então, pin mode. Elementos de entrada são o quê? Os botões. Então, o botão do quarto será uma input, ou seja, entrada. Da mesma forma, vamos trazer para o botão da cozinha o botão do banheiro e, por final, o botão do corredor. Tudo bem? Então, aqui, vamos para a nossa segunda etapa para fazer o nosso programa. Configuramos os nossos pinos, informamos para o programa quem são os elementos de entrada e quem são os elementos de saída. Configuramos os pinos de entrada e os pinos de saída. Tudo bem? Então percebam, aqui já foi 2/3 do nosso programa, tudo bem? Então agora vamos para nossa rotina, ou seja, vamos para o nosso loop, onde vai estar os nossos comandos lá para acender e apagar o LED, fazer leitura das entradas, tudo bem? Então agora vamos para o nosso while, o nosso loop, ou seja, vamos para a nossa terceira etapa do mesmo programa, tudo bem? Então sempre façam assim, no passo a passo, porque fica mais fácil de entender e até de fazer o programa. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz dentro do loop quando estamos utilizando um botão? A primeira coisa que devemos fazer é ler o estado desses botões. Então, vamos lá. Vamos utilizar a variável lá, declarada estado botão, estado no caso quarto, né? Então lá, estado do botão do quarto, vamos fazer a leitura digital reading do botão do quarto. Da mesma forma, vamos fazer essa leitura para estado da cozinha. Estado, cozinha. Vamos ler o estado do botão da cozinha. A mesma verificação de estado será feita para o botão que está no corredor, ou seja, seria o nosso sensor do corredor, né? Então, estado corredor, digital read, ou seja, vou ler qual é o estado do botão do corredor.
E por final, vamos ler o estado do último botão que utilizamos, né? Que é o estado do banheiro. Então, a variável estado do banheiro vai ler o botão lá, vai verificar se o botão está pressionado ou não. Tudo bem? Então, aqui já estamos lendo, né, os estados, ou seja, aqui vamos perguntar para o programa se o nosso botão está armazenado ou não, e armazenar esse estado, ou seja, esse valor, dentro da variável do estado. Estado do quarto, estado da cozinha, estado do corredor, estado do banheiro. Tudo bem? Então, agora vamos lá naquela nossa lógica E. Qual é a lógica E? Vamos utilizar um if para isso. E se o estado do botão do quarto lá, ele estiver em nível lógico alto, quer dizer isso? Se tiver alguém no quarto, ou seja, nível lógico alto, e, lembrando, 2 E's comercial, o estado da cozinha for igual, nível lógico baixo, ou seja, não tiver ninguém na cozinha, e 2 E's comercial, o estado do corredor foi igual a nível lógico baixo, ou seja, não tiver ninguém na cozinha, e por final, estado do banheiro foi igual a nível lógico baixo. Fecha aqui nosso parênteses. O que está perguntando, o que é essa condição, né? Se o estado do botão do quarto for nível lógico alto, ou seja, se tiver alguém no quarto e não tiver ninguém na cozinha, e não tiver ninguém no corredor, e não tiver ninguém no banheiro, o que ele deve fazer? Acender a luz do quarto e apagar as demais lâmpadas, tudo bem? Então, o que a gente faz? A gente escreve na saída do nosso pino lá que está conectado o LED, ou seja, o nosso LED do quarto, ele vai para nível lógico alto, ele vai acender, porque tem alguém no quarto, e os demais LEDs têm que ir para nível lógico baixo. Então, o LED da cozinha vai para nível lógico baixo, assim como o LED do corredor e também o LED do banheiro, ou seja, minha lâmpada lá do banheiro. Tudo bem? Recapitulando aqui, se o estado do quarto for nível lógico alto, se tiver alguém no quarto, e não tiver ninguém na cozinha, e não tiver ninguém no corredor, e não tiver ninguém no banheiro, o meu LED do quarto acende, o LED da cozinha apaga, o LED do corredor apaga e o LED do banheiro apaga. Tudo bem? Então, atendemos aquela nossa primeira condição. Vamos colocar apenas umas chaves aqui no nosso if, para ficar mais organizada a nossa estrutura do primeiro if. Pronto. Agora, nós já acendemos o LED do quarto, a lâmpada do quarto, se tiver alguém no quarto. Agora, precisamos fazer a outra lógica, que é se não tiver ninguém no quarto, mas se tiver alguém no banheiro, ou tiver alguém na cozinha, ou tiver alguém no corredor, essas 3 lâmpadas têm que acender e a lâmpada do quarto apaga. Então, vamos lá para o nosso segundo if. Novamente, estado do quarto. Só que dessa vez, o quarto ele vai estar igual a nível lógico baixo. Porque não vai ter ninguém no quarto. Ou, lembrando, ou é 2 barrinhas verticais. Estado da cozinha estiver no nível lógico alto. Ou estado do corredor estiver no nível lógico alto. Ou se o estado do banheiro
do banheiro. E se vê no nível lógico alto. O que significa isso? Significa dizer que se o estado do quarto estiver em nível lógico baixo, ou seja, se não tiver ninguém no quarto, ou tiver alguém na cozinha, ou tiver alguém no corredor, ou tiver alguém no banheiro, o que isso deve acontecer? Deve acender, deve apagar, né, a nossa lâmpada do quarto e acender a lâmpada da cozinha, assim como acender a lâmpada do corredor e acender a lâmpada do banheiro. Então, vamos utilizar a mesma rotina que pode copiar os mesmos comandos, só que dessa vez o LED do quarto ele deverá ficar em nível lógico baixo, já que não tem ninguém no quarto, e os demais LEDs deverão ficar em nível lógico alto. Então, é só alterar nessa segunda etapa. Então, vamos lá. Se não tiver ninguém no quarto, ou tiver alguém na cozinha, ou tiver alguém no corredor, ou tiver alguém no banheiro, o LED do quarto apaga, nível lógico baixo, o LED da cozinha acende, nível lógico alto, o LED do corredor acende e o LED do banheiro acende. Pois bem, essa é a nossa rotina, os nossos comandinhos aqui para acender os nossos LEDs atendendo essas condições de I e OU. Tudo bem? Então vamos lá agora no nosso ambiente de simulação, né? Nosso Tinkercad, para simular e verificar se esse programa ele funciona de acordo com aquilo que programamos. Tudo bem? Então aqui no nosso ambiente de simulação no Tinkercad, eu montei aqui o nosso circuito, né, para representar os 4 LEDs que são utilizados para quarto, cozinha, corredor e banheiro, assim como os 4 botões aqui para representar os nossos 4 possíveis sensores, né? Então vamos lá colocar o nosso código aqui que acabamos de fazer e simular para ver se ele realmente corresponde de acordo com aquilo que programamos, né? Então vamos iniciar aqui a simulação e verificar algumas informações. Lembrando que, qual era a condição? Se tiver alguém no quarto, ou seja, aqui é o nosso LEDinho do quarto, o nosso LED do quarto ficará aceso e os demais ficam apagados. Assim como se tiver alguém na cozinha, por exemplo, os outros 3 LEDs ficarão acesos, enquanto que o LED do quarto ficará apagado. Ou, se tiver o LED aqui representando o LED do banheiro, o botão do banheiro, ou representando o botão do corredor. Tudo bem? Então, quando é que esses 3 LEDs vão apagar? Nessa condição aqui, apenas quando tiver alguém no quarto. Tudo bem? Então, vamos lá. Percebam que, se não tiver ninguém na casa, o nosso LED, a nossa lâmpada, né, da cozinha, do corredor e do banheiro permanecerão ligados. Isso não seria um programa totalmente eficiente. Então, eu deixo como exercício da aula de hoje proposto para vocês que criem mais uma condição aqui, ou seja, mais um if no programa para que, quando não tiver ninguém em casa, ou seja, quando nenhum desses botões estiverem acionados, todos estiverem no nível lógico 0, todos os LEDs ficarão apagados, tudo bem? Então, utilizem lá a lógica E ou OU, como vocês acharem que se adequa melhor, e façam esse exercício, tudo bem? Então, aqui está o código do exercício proposto 9.2. Então, percebam e sempre sigam essas 3 etapas. Primeira etapa aqui de declaração das variáveis,
Segunda etapa de configuração das entradas e saídas, ou seja, dos nossos outputs e inputs, ou seja, pin mode, configurar os nossos pinos. E a última etapa é o nosso loop, onde vai estar as rotinas, ou seja, os comandos para acender ou apagar, para executar aquilo que é solicitado no exercício, tudo bem? O exercício proposto de hoje já foi dito, que é para fazer a melhoria lá no programa do exercício proposto 9.2. Então, vocês vão pegar aquele mesmo exercício que fizeram na aula passada e fazer a melhoria solicitada, tudo bem? Qual é a melhoria? Se não tiver ninguém em casa, todas as lâmpadas ficarão apagadas, tudo bem? Então é isso, pessoal. Entreguem as respostas aos professores. Por hoje é só. Bons estudos a todos e até a próxima aula.